segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-lhes, disse: quem acolhe em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. O Evangelho, lá estão os apóstolos discutindo, conversando entre eles. Estão se perguntando o quê? Os apóstolos perguntam-se sobre o quê? Quem que se pergunta um ao outro? Quem será o maior no reino do céu? Nós diríamos talvez hoje, na nossa linguagem, quem vale mais diante de Deus? Quem vale mais? Está perguntando entre nós, quem de nós vale mais diante de Deus? Todos nós. Diante de Deus, quem vale mais? E aí o que faz Jesus? Jesus chama uma criança, coloca no meio deles e diz: se não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus. E eu repito essa frase de origem desses dias, que eu não posso repetir numa missa em outra, mas dessa vez eu repito porque é muito bela. Ele diz: se vivermos a simplicidade das crianças, brilhará em nossos corações a humildade do Senhor. E só os humildes entram no reino dos céus. Que beleza! Portanto, a resposta de Jesus não é sobre o lugar que eles vão ocupar, o cargo que eles vão ter no reino dos céus. Não é isso. Primeiro, o que é o reino dos céus? O reino dos céus é a comunhão com Deus, é a vida, a participação da vida de Deus. Já agora, nós participamos da vida de Deus. E aí, não tem o primeiro e o segundo lugar. Não há lugar que vamos discutir. E muitos talvez digam: não, eu sou mais santo. E discutir o lugar é isso. Eu sou mais santo que aquele. Aquele lá, olha só que pecador. Nossa, olha o cabelo daquela ali, que beleza, né? E fica com inveja. Olha, tudo isso existe entre nós, não existe? Mas não deveria existir. A gente pode brincar, né? Mas não existir como inveja, como desejo, e portanto querendo diminuir o outro para que a gente seja mais.
na comunidade, nos trabalhos pastorais, nas atividades que exercemos. Nós muitas vezes diminuímos o outro, mas não, ele faz muito bem, mas e aí muda um monte de coisa para diminuir a pessoa e a gente ser exaltado, para a gente ser o maior. Jesus diz: aí está a criança. E quem vive a simplicidade da criança, brilha nele a humildade, e esse entra no reino dos céus, e esse tem a comunhão com Deus. Por isso, sermos humildes, sair, tirar do nosso coração conversão, sim, mudança de vida, não nos deixarmos guiar pelo desejo de honraria, de títulos, simplesmente por eles. Títulos existem para que essas pessoas possam servir. Por isso diz Jesus: os últimos serão os primeiros serão os últimos, aqueles que servem a todos. Portanto, aí está, ser simples, humilde, o que mais? O que mais? Servir a todos, não ser servido. Está vendo? Aquele que se julga muito, quer que todo mundo seja ele. Na verdade, assim, vocês que trabalham muitas vezes nas firmas, lugares, outros, etc. Então, aquele que se julga um pouco mais importante, quer que sejamos servidos. Eles não se dispõem a servir. E Jesus diz: aquele que serve a todos. Aí está a grandeza, porque aí esse participa do quê? Da vida de Deus. Esse humilde, esse simples, esse que serve, participa da vida de Deus. Aí está a grandeza. Jesus não pergunta que lugar vai ter, mas Jesus fala quem é que vai entrar no reino dos céus. E todos nós queremos entrar no reino dos céus, ou não? Queremos ou não? Está fraco ainda. Queremos ou não? Nós queremos entrar e entramos se formos humildes. Olha as crianças, simples, humildes e servidos uns aos outros. Veja só, tão fácil, mas exige tirar a vaidade, tirar o orgulho, tirar esses desejos desmedidos do nosso coração. E aí nós vamos nos colocar na comunidade e não vamos discriminar quem quer que seja. No mundo de hoje não é tão fácil assim não, né? Tem alguns, quando a gente vai servir, dizer que a gente sirva só este ou aquele. E quando você serve o outro, ele já arrebita o nariz, dobra o nariz, na verdade, porque eu estou servindo ao outro. E ele gostaria que servisse só a ele e para o outro não. O outro talvez eu dissesse uma palavra mais dura. Não é assim que acontece? E Jesus não faz isso. Jesus está a serviço de todos, todos e todos. Por quê? Jesus ama cada um. Não o pecado. Não amamos o pecado, mas amamos o pecador. A você, todos nós somos pecadores. Amamos cada um. Assim é Jesus. Por isso, vamos ver isso e o próprio Jesus comunicará a vocês o reino de Deus, que é a graça divina, que é a bondade, que é a misericórdia, que é a vida de Deus. Por isso,